Primeiro, antes de mais nada, parabenizar o vereador Tiago. Eu fiquei realmente muito feliz em saber que eu tenho um colega dessa altura, dessa inteligência, de poder, de saber se portar, de saber colocar a sua opinião e saber agir com as divergências, né, que a gente escuta na rua. Parabenizar também o colega Renato Promochenko. Se preparou, colocou as suas condições para poder se posicionar. Tem artifícios, né, e situações que ele consegue pautar a sua opinião. Mas já outros colegas, eu queria pedir uma palavra, pedir respeito ao próprio colega. Acho que o primeiro passo que a gente tem que ter com as pessoas é o respeito. Claro que cada um aqui, eu tenho o meu próprio CPF, né? Eu acho que eu vou ser sempre rotulado por isso. Eu sempre vou ter essa rotulação. Sou filho de Paulo da Pé, tenho o sobrenome de Paulo da Pé. Apesar de ter feito um mandato, fiz um mandato, estou aqui olhando para a Jovita, porque sempre me relacionei muito bem. Eu falo de Jovita, mas falo de todos os professores, né? Porque sempre briguei por essa classe no mandato passado. E nesse mandato, é porque não foi externado, mas em uma das reuniões, eu diria uma das mais importantes, onde o governo, a secretária de Educação, enfim, os representantes do governo queriam menosprezar a classe, eu fui lá e bati na mesa e mandei respeitar a classe dos professores. Eu sei que todos não estavam presentes, mas o Vitor estava presente, e eu não preciso provar para ninguém da minha índole, provar para ninguém do meu merecimento de nada. Eu tenho educação, fui criado pela minha mãe que é professora, evangélica, me criou sozinho. Afinal, todo mundo aqui sabe que os meus pais foram separados, eu tinha 11 anos de idade, então fui criado pela minha mãe. Então a minha educação toda foi rotulada pela minha mãe. Então aqui agradeço a minha mãe, inclusive, por ter me feito um homem nobre e honesto, que eu tenho certeza que eu sou, e não é a palavra de nenhum colega ou de uma pessoa na rua que vai desfazer da minha honestidade. Mas, para tratar sobre o assunto, como eu disse, todos os vereadores aqui se prepararam. Pedro se preparou. Inclusive, Pedro, esse cidadão que falou com você, também mandou mensagem para mim. Acho que é o Fabrício, se eu não me engano. Ele mora lá na URBS. Ele fala comigo, eu falo, amigo, é Embasa. A gente já cobrou Embasa, a gente cobra Embasa toda sessão. Toda sessão a gente cobra Embasa. Já mandei ofício para Embasa, já fui lá no Salvador cobrar Embasa, mas é a Embasa que tem que prestar o serviço. O vereador Tiago, professor Tiago, que deu uma aula aqui hoje, e colocou todos os pontos do porquê que ele vota sim. E o vereador Renato que colocou os pontos do porquê que ele vota não. Bom, eu voto sim pelo fato de que existem alguns fatos. Primeiro, falando, é claro, sobre o projeto da água, né, da municipalização, enfim, que eu tenho certeza que tá bem duvidoso para muita gente, que é algo bem complexo. Eu sei que a gente votou, o contrato da Embasa acabou em 2016. Se o argumento do vereador for pertinente, a Embasa entra na justiça e alega, né, que se ainda existe o contrato em vigência, mas a informação que eu tenho é que não há mais contrato desde 2016. O governo do Estado, ele sancionou uma lei, a Lei Complementar de número 48, criando as micro-regiões. Essas micro-regiões, o que ele faz? Só para você ter uma ideia, ele colocou Eunápolis na mesma micro-região de Mucuri, por exemplo. Mucuri, lá na divisa com o Espírito Santo. São 21 municípios que Eunápolis se colocou nessa micro-região. O que significa essa micro-região? O que o governo do Estado queria com essa lei? Ele queria fazer com que essas micro-regiões, o Estado da Bahia é muito grande, né? São mais de 400 municípios, 412 para ser mais exato, e queria dividir por micro-regiões para poder fazer com que essas regiões fossem atendidas pela mesma empresa. Ou seja, a mesma empresa que fornecesse o serviço de água lá em Mucuri e todas as cidades que vêm vindo até chegar em Camaquã, que são 21 municípios, fossem prestados pela mesma empresa. Só que não é a mesma bacia hidrográfica que abastece, por exemplo, Eunápolis, que abastece Camaquã e que abastece Mucuri. Então, a intenção, talvez, dessa lei complementar criada da microrregião para fortalecer uma estatal, uma empresa que ele tem o domínio, que é a Embasa, e assim ele pode continuar no comando da água, que é o bem maior. Esse projeto de hoje, ele está criando a independência dessa microrregião. Ou seja, a partir desse projeto, o município vai
passar a prestar o serviço, correto? É o ideal? Não. Na minha opinião, não é o ideal. Não sei se o município vai ter a condição de, sei lá, durante 30 anos prestar um serviço. Mas é o ideal que a gente o quê? Assuma o controle do que é nosso. A água é nossa. Aí, a partir de agora, a gente vai se desprender dessa loucura que é essa microrregião, e agora a gente vai poder criar uma licitação, criar uma concessão. Aí sim, a gente tem que estar muito atento aqui. Aí sim os vereadores têm que prestar atenção. Aí sim o Ministério Público tem que estar, a sociedade, a PLB, enfim, toda a comunidade tem que estar atento para saber qual vai ser a nova empresa que vai assumir o serviço do saneamento básico de Eunápolis. Esse que é o ponto. O vereador Thiago quer a parte? Eu já concluo. Ei, coisa simples, Arthur, só para poder dizer que a própria Embasa, se dentro do contrato, né, se dentro do compromisso do contrato, ela se comprometer em fazer o saneamento, ela pode ser. Mas desde que haja o compromisso de fazer o saneamento na nossa cidade. E outra coisa, a própria Embasa, ela terceiriza diversos serviços. São diversas empresas que a Embasa tem que são terceirizadas. Ou seja, não é ela, a Embasa tem a expertise, é a Embasa que faz. Boa parte nem é a própria Embasa. São empresas que são terceirizadas para executar o serviço. A mesma coisa que pode acontecer com o município. Obrigado, vereador. O ponto que o vereador quis dizer é justamente esse. A partir desse momento, dessa nova licitação, a própria Embasa pode participar novamente, se ela quiser, e pode ganhar mais 30 anos de prestação de serviço. Mas, por exemplo, são novas condições. Sabe qual é a primeira condição que vai ser estabelecida? Que o preço, desculpa, é metro cúbico, que é a medição do preço da água, é metro cúbico, que o preço, a primeira condição, que o preço que vai ser praticado seja menor do que é praticado hoje. O primeiro quesito é esse. Então, se a Embasa, por exemplo, achar que consegue praticar um preço menor do que é praticado hoje, ela vai participar da licitação. Então, assim, eu considero um marco, que a gente está conseguindo tomar posse da água, e agora nós temos que ficar muito atentos, não é do que passou, não é do projeto de lei que a gente já votou, não é da independência que a gente já conquistou, é da próxima empresa que vai vir, é da próxima empresa que vai prestar o serviço, das condições que a gente vai impor para essa próxima empresa prestar o serviço. E, claro, saneamento básico. Pelo amor de Deus, Eunápolis não tem mais condição de não ter saneamento básico. Eunápolis tem em cima de fossa. É fossa, 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 fossa e fossa, estragando nossos lençóis freáticos. Isso é questão de meio ambiente, como o vereador Pedro falou, que existem outras prioridades. Não, essa é a prioridade número um. É o saneamento básico. Tudo começa no saneamento básico. Sem saneamento básico, você não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Sem saúde, não tem nada. Então, só para ficar claro o posicionamento de cada vereador, cada um aqui tem a condição, estudou, se preparou, os que não faltaram com respeito, né, com os pares, se prepararam, estudaram e alegaram seus posicionamentos e seu voto. Com muito respeito, com muita clareza, cada um aqui se posicionou. Esse é o meu posicionamento. Eu espero que todos tenham entendido e que todos nós estejamos juntos na fiscalização da próxima empresa que vai vir, que não vai demorar muito, vai ser aberta uma nova licitação. Esse sim é o momento de todo mundo aqui se preocupar para saber se essa próxima empresa vai sim prestar um bom serviço para a nossa cidade. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.